Olá, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um assunto que é uma pedra no sapato de muita gente, tenho certeza, e vocês me pediram lá no Instagram e aqui também no YouTube, que é como melhorar em física. Sei que física pode acabar sendo muito complicada, ser uma matéria que acaba te desclassificando ou você acaba errando muito no vestibular. Então a ideia desse vídeo é trazer dicas, tá? E ações que vão te ajudar a melhorar nessa matéria. Além disso, eu quero comentar com vocês duas questões, então fique até o final desse vídeo, tá? Pra você não perder nada, pra você realmente melhorar nessa matéria. Bom, se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue no Instagram, @claudiamed. Também tira nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui no canal, tá? Ao longo do ano, que eu vou trazendo cada vez mais coisas pra te ajudar, que a prova logo, logo vai chegar. Então vamos falar de física. Eu trouxe aqui uma definição para tentar ajudar vocês na física. O que é a física? Bom, física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em aspectos mais gerais. Ela analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Pensando nessa definição, tá, de física. Aqui é uma definição assim, mais básica que eu achei no Google, tá? Traz o quê? Foco. Estuda a natureza e seus fenômenos para explicar a maior parte das suas consequências. Então, o que está acontecendo? A física está estudando o nosso dia a dia. Por exemplo, pensa assim, a gente sempre tem aquela história da maçã, né? Que Newton descobriu a gravidade porque caiu uma maçã na cabeça dele quando ele estava dormindo embaixo da árvore. E ele tentou explicar esse fenômeno de por que os corpos caem quando você solta. Porque todos se direcionam para o centro da Terra, no caso, né? Para o chão. Ele analisou a realidade que ele estava vivendo, no caso, a historinha da maçã, né, caindo na cabeça dele, e explicou esse fenômeno. É isso que a física vai fazer, tá? Física, ela não vai ser uma coisa assim muito abstrata. Quando você trata a física como uma coisa muito abstrata que você não relaciona com o seu dia a dia, a física começa a ficar muito complicada, tá? Então, essa é a ideia que eu quero trazer a partir dessa definição. Pra você melhorar em física, é a mesma coisa que eu falei no meu vídeo de química, tá? Você precisa trazer a matéria, a física, que é aquela coisa que você tá odiando estudar, porque você tá errando muitas questões pra sua realidade. Por exemplo, um conteúdo que muita gente tem dificuldade em física, inclusive eu tinha, que é cinemática. Cinemática está estudando lá o movimento dos corpos, certo? Então você tem várias fórmulas que são as fórmulas assim, não tão difíceis de entender, né? Por exemplo, a primeira fórmula que você aprende de velocidade média. O que é velocidade média? O conceito de velocidade média. Velocidade média é o espaço pelo tempo. Quando você pega a variação do seu espaço num determinado período de tempo, você tem a velocidade que você utilizou para se locomover, né? Cai muito isso no Enem. É muito cobrado no vestibular em geral, mas no Enem cai muito essa fórmula de velocidade média. Fora isso, você tem dentro da cinemática a fórmula de Torricelli, as fórmulas que a gente fala do sorvete, né, do movimento retilíneo uniforme, do movimento retilíneo uniformemente acelerado, do movimento circular. Então, várias formulinhas que acabam ficando mais difícil, né, digamos assim, a física, porque envolvem conceitos. Quando você pega esses conceitos e traz para sua realidade, por exemplo, a velocidade, onde que ela é aplicada? O tempo todo quando você está passeando com o seu carro ou com o carro dos seus pais ou quando você está viajando, você tem lá um carro acelerando 80 quilômetros por hora e tem um outro carro ali do seu lado, um caminhão, digamos assim. O caminhão não consegue subir a ladeira, tá a 60, mas vocês não querem ficar atrás do caminhão, tá? Vendo você se aproximando dele, você tá com uma faixa ali que é permitido ultrapassar e você vai ultrapassar. Para ultrapassar esse caminhão, você precisa acelerar muito mais que ele, né? No caso, os 80 talvez dê, lógico que tem toda uma continha que você pode fazer por trás, mas você pode acelerar mais e ultrapassar esse caminhão e voltar para sua faixa e não atrasar tanto a sua viagem. Então, é uma aplicação da cinemática na vida real. Outro conteúdo que, assim, que eu sempre gostei muito de pensar, termodinâmica. Termodinâmica é você tá todo dia usando. Quando você passa frio, quando você esquenta alguma panela para fazer algum café, tá? Alguma comida. Quando você abre a geladeira, vários fenômenos do seu dia a dia que tá ali, a condução de calor, tá? A perda de calor por condução, por radiação, por convecção, são conceitos assim importantíssimos que caem o tempo todo na sua prova e você tá vivendo com eles no seu dia a dia, mas você nem se toca. E daí a hora que você vai ver ali na prova, parece uma coisa muito abstrata. Então,
qual que é a dica de tudo isso que eu dei tantos exemplos? É você trazer um conceito, toda vez que você dá um novo conceito na física, que é importante, tá, você estudar, se você nunca viu aquele negócio, aquele tema, vê uma aula, tá? Agora se você já viu uma vez pelo menos, vamos ler. Eu gosto de que você leia porque é mais rápido, tá? Um resumo sobre o assunto. Mas assim, você vê aquele conceito, resistências elétricas, outro conceito. Aí você está estudando lá, tem a formulinha de quando as resistências estão paralelas, quando elas estão em série, qual fórmula eu uso. É importante você lembrar as fórmulas, mas o mais importante é que você entenda o conceito por trás daquelas fórmulas. Por exemplo, onde você aplica esse conceito de resistência? Na sua casa. Você está assistindo esse vídeo porque tem energia elétrica. Por que tem energia elétrica? Tem a fiação, um gerador está gerando energia elétrica, está trazendo para um poste que está reduzindo a tensão, está transmitindo para sua casa. Você consegue conectar ali em paralelo várias tomadas que permitem que você descarregue a mesma tensão e ligue seu aparelho, ligue seu computador, seu celular, carregue. Então, são conceitos que estão no seu dia a dia, você usa o dia todo momento na sua vida, mas você não relaciona. E acaba ficando muito difícil porque fica muito abstrato, tá? Então essa é a primeira dica. Relacione tudo que está acontecendo na física que você está aprendendo com o seu dia a dia. Comece a questionar como que funciona essa energia elétrica, por que eu consigo carregar meu equipamento, tá? Se você questiona isso, um vídeo curtinho ou mesmo uma leitura rápida no Google vai te explicar isso, e quando você estiver aprendendo determinado assunto, você vai falar, nossa, eu já sei isso. Por quê? Porque você relacionou, tá? Então essa é uma primeira dica assim com relação à física. Outra dica muito importante, tá? Muito importante que eu uso pra tudo e sempre vou falar pra todas as matérias é estratégia. Se você tem dificuldade em física, se você tá vendo esse vídeo lá em setembro e fala assim, meu Deus, eu não quero errar tudo em física no Enem, mas assim, eu também não tenho tempo pra estudar tudo, pra relacionar tudo, pra fazer um negócio assim muito perfeito. Então seja estratégico, tá? Se você vai estudar física e você tem esse bloqueio muito grande que você não tá conseguindo vencer, mesmo utilizando a relação que eu falei no dia a dia, seja estratégico, utilize o que mais cai, estude o que mais cai. Lógico que eu nunca vou falar pra você, estuda só o que mais cai pro Enem, que você consegue passar no que você quer, principalmente se você quiser medicina, que é muito concorrido. Não vou falar isso. Só que assim, vamos ser realistas. Se você estiver em agosto vendo esse vídeo, ou se você tá em maio com muita coisa atrasada, né, que é quando eu vou soltar esse vídeo, você seja mais, você não tá aguentando muito da física, seja estratégico, estude o que mais cai, foca naqueles conteúdos que você sabe que vai ter pelo menos mais 5 questões daquelas 15 que cai de física, ou às vezes até mais 8, 10 questões que você entendeu muito bem, tá? E que você conseguiu resolver a questão. Até porque às vezes você não precisa nem entender, você precisa conseguir resolver a questão. Que tem aquelas questões de modelo, você resolve sempre daquele mesmo jeito, tá? Tem meu vídeo para questões de modelo de matemática. Estou produzindo de naturezas, tá? Então vai sair esses conteúdos que mais caem em física também, com muito tempo para você estudar antes da prova, antes do Enem em novembro, então fica tranquilo. Mas assim, veja os conteúdos que mais caem. Cinemática cai todo ano, resistências elétricas, né? Eletricidade, circuitos cai todo ano em física. Então a gente tem uns conteúdos assim que vai estar sempre aparecendo. Foca neles, tá? Faz as questões do Enem dos anos anteriores que tem esse conteúdo, que você vai ver que você vai entender muito bem, vai conseguir resolver muito mais da metade, mesmo que você não estude tudo na física, tá? Uma outra dica que é que vocês me indicaram lá no Instagram como maior dificuldade é a interpretação. Para você melhorar a interpretação em física, você precisa praticar, tá? Então, interpretação e prática são duas coisas que estão muito ligadas para você melhorar em física. Eu quero melhorar minha interpretação para entender a questão, mas para isso eu preciso praticar muito, tá? Porque matéria de exatas você estuda fazendo muitas questões e corrigindo muito bem essas questões. Corrija com vídeo, tá? Assim, se você nunca viu, se você não tá conseguindo entender mesmo, corrija com vídeo. Mas dê preferência também para as correções em escritas. Assim, se você tem uma dificuldade assim, nossa, imensa em física, legal ver vídeo. Mas vamos ser realísticos, tá? A gente não tem muito tempo, o Enem vai chegar. Se você está preparando para o Enem em novembro, então busque entender muito mesmo as resoluções em PDF. Eu tô lendo ali, a pessoa detalhou, eu consigo entender? Consigo, penso, às vezes pegasse um tempinho mais, mas você realmente entende e você consegue gravar esse erro, esse conceito e não errar mais, tá? Então eu sou mais fã, assim, de resolução em PDF, resolução escrita, do que ficar vendo muito vídeo. Mas se você sentir a necessidade de ver vídeo, veja, mas veja com muita atenção, tá?
que vai gastar um tempão na sua vida, então você precisa pelo menos entender muito bem o que está acontecendo. Mas assim, interpretação na física. Como que eu indico você fazer? Do mesmo jeito que eu indico fazer em matemática, tá? A interpretação de questões exatas é muito importante que você faça passo a passo. Presta atenção nessa questão que eu vou ler para vocês, ó. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Ponto. Parei ali e pensei sobre essa informação que eles me deram. Tá, ela vai fazer uma entrega. Movimento. Cinemática. Provavelmente. Então você vai começando a criar lá na sua cabeça. Torricelli. É a fórmula do sorvete, a fórmula do movimento uniforme, retilíneo uniforme, ou do sorvete. Então vai começando a puxar lá na sua memória essas fórmulas já. Primeira frase da questão. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Trajeto. Beleza? Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de diferentes distâncias e velocidades máximas permitidas. Questão de velocidade ali, ó. Já estou supondo e vou lendo. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Ok. E a distância percorrida é 80 km. Pera, se ele tem uma velocidade máxima de 80 km por hora, e eu nem sei o que a questão está pedindo, tá? E ele tem que percorrer 80 km, então ele vai demorar ali 1 hora para percorrer, porque ele demora 80 km. Ele percorre 80 km a cada 1 hora. Então, pro primeiro trecho já demora 1 hora. Já tirei essa informação. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Opa! Então, se ele andar na velocidade máxima no segundo trecho, que ele percorre 120 km a cada hora, ele vai demorar meia hora para percorrer esse caminho. Tudo isso eu tirei só lendo, eu não sei nem o comando da questão ainda, tá? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, então ele vai realmente andar na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Se no primeiro trecho ele demora 1 hora, no segundo ele demora meia hora, 1 hora e meia. Tem que eu fui lendo cada coisa. Lógico que é uma questão assim, que fala assim, é uma questão simples. Tá, pode ser uma questão simples, mas é uma questão que você consegue ler parando em cada ponto, entendendo o que está acontecendo. Se for muito importante, é lógico que eu não anotei aqui, mas eu recomendo, trecho 1, 80 km por hora, 80 km. Trecho 2, 120 km por hora, 60 km, tá? Para não trocar números, para não confundir trecho, então vai anotando, vai grifando coisas mais importantes, mas vai parando em cada frase e ver se você entendeu. Tá? Não lê o enunciado correndo, assim, da questão, sem você não entender nada e daí acaba não importando, você perde tempo tendo que ler de novo, tá? Uma próxima questão aqui pra gente, né, pra você falar assim que eu tô falando questões tão fáceis, tá? Mas assim, é só pra você entender o que eu quero dizer, como melhorar a sua interpretação nas questões de física, pra você melhorar em física, tá? Um motorista atende a chamada do celular e é levado à desatenção. Opa, então também é cinemática ali o motorista. Aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo da reação. Então, interpreta essa informação. Se ele começa a atender o telefone, ele vai estar desatento, quer dizer que ele vai fazer o quê? Gastar mais tempo para reagir, né, a algum problema que acontecer, tá? Então, o tempo de reação aumenta. Se vê o celular, aumenta o tempo de reação. Considere 2 motoristas. O primeiro está atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Tá? Então a gente tem uma situação que a pessoa é educada, é uma pessoa sensata que não vai usar o celular no trânsito, e uma pessoa que não está usando o celular no trânsito, está ali correndo risco de vida e colocando as pessoas em risco. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Opa, me deu uma aceleração. Que fórmulas que a gente utiliza lá, que a gente está acostumado na cinemática, que utiliza aceleração? Já vou anotando, Torricelli. A fórmula de movimento uniformemente acelerado. Então, 2 fórmulas ali. Tem a de velocidade também. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, temos ali 3 fórmulas que utilizam a aceleração nelas. E a gente pode acabar utilizando todas elas ou uma delas. Já vai pensando, tá? A ideia é essa. Você faz seu cérebro trabalhar quando você lê com atenção e parando. Em resposta a uma emergência, eles freiam.
com uma desaceleração igual a menos, no caso, desaceleração, não falo menos, tá? Mas desaceleração, pensei, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá desacelerando. Quando uma pessoa tá desacelerando, o que acontece? Aceleração negativa, tá? Eu dei spoiler ali, mas já pensa isso. É um conceito que você vai pegando se você estuda e se você coloca em prática o que você está estudando, que no caso é fazendo questões. E o motorista atento, ele aciona o freio a uma velocidade de 4 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar. Então, o atento ali, vamos pensar nele, ele pegou, meu Deus, preciso frear. Então, ele estava indo lá com uma velocidade constante de uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, ele pega e pisa no acelerador, né, para frear com uma velocidade de 4 metros por segundo e desacelerando a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Que fórmula que eu vou utilizar? Eu vou deixar até aqui para vocês verem a resolução para ficar mais fácil, tá? Que é a de Torricelli, que é mais fácil, mas você pode usar qualquer outra fórmula, tá? Mas assim, eu quero saber, ele pergunta na minha questão, o quê? A distância que o motorista desatento percorre a mais. A gente sabe que o motorista desatento, ele vai demorar mais para responder aquele problema, certo? Então ele vai demorar mais para responder aquele problema, o que ele precisa? Ele vai gastar mais tempo, ele vai percorrer mais espaço, certo? Porque ele demorou mais, então velocidade é espaço pelo tempo, ele vai percorrer mais espaço. Então ele quer saber qual a distância que ele percorre a mais que o atento, até a parada total dos carros. Então a gente não sabe nem quanto que o atento percorre, nem quanto o desatento percorre. Então vamos calcular para eles. Espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Vamos calcular para os dois. Aqui, agora sim, a resolução. O motorista atento, ele começa a desacelerar, certo? A menos, no caso, 5 metros por segundo ao quadrado. E ele tem uma velocidade inicial de 14 metros por segundo. Eu quero saber o quanto que ele percorreu. Eu vou pensar nas fórmulas. Se eu penso a fórmula de velocidade igual a velocidade inicial menos ou mais a aceleração vezes tempo, não tem espaço. Então não tem como usar essa fórmula se eu quiser a resposta direta, tá? Até tem, mas pra usar direto. Aí agora se eu penso na fórmula do Torricelli, eu tenho velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial menos 2 vezes o espaço vezes a aceleração. Então ali eu tenho espaço, eu tenho aceleração e tenho velocidade. Por que eu não vou utilizar a fórmula que é aquele sorvetão, se vocês já ouviram falar, que é movimento uniformemente acelerado? Porque lá eu exijo tempo e aqui eu não tenho tempo, tá? Então eu já eliminei ela e vou para o Torricelli. A velocidade final dele vai ser 0, vai estar parado. Então, 0 é igual a 14 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos 2 vezes o espaço que eu quero descobrir, vezes o quê? Vezes a aceleração que ele está desacelerando, né? Que é o 5. Então eu tenho que o motorista atento, ele percorre 19,6 metros, né? Beleza, então ele está percorrendo 19,6 metros. Bom, no caso do motorista desatento, a gente vai precisar separar em duas partes, porque tem um momento que ele está andando, que ele demora 1 segundo para a resposta, e daí ele tem o tempo que ele começa a parar, certo? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, deixando tudo aqui para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Enquanto ele acelera com 1 metro por segundo, a velocidade dele está aumentando. Então ele passa dos 14 metros por segundo para 15 metros por segundo. Então a velocidade dele aumentou. E nesse espaço, quanto que ele percorre? Aí é só analisar lá na Torricelli de novo, dá pra usar, né? Então a minha velocidade final é 15 e a inicial é 14, joga ali, tudo na formulinha, 15 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, né, que ele estava utilizando nesse trecho, vezes o espaço. Eu descubro que só nesse 1 segundo a mais que ele demorou para atender, né, para parar o carro, ele andou 14,5 metros, tá? Então ele já andou 14,5 metros. Fora que ele vai ter que começar a parar agora. Porque não é o mesmo, já que eu tenho as mesmas condições de desaceleração que o atento, porque não é o mesmo espaço que ele percorre? Porque ele está com uma velocidade maior, né? Que é 15. Então vamos lá. Você tem a desaceleração, que é eu preciso parar, né, no 0, que é igual à velocidade inicial que eu tô agora, que no caso, pro desatento é 15 metros por segundo ao quadrado, menos 2 vezes da fórmula, vezes a desaceleração, vezes o espaço percorrido. E eu descubro que nesse
tempo que ele demorou para parar, porque a velocidade dele estava a 15 metros por segundo, ele andou 22,5 metros. Mais os 14,5, eu tenho que ele percorreu 37 metros. Subtraindo do atento, eu tenho que ele andou, olha quanto que ele andou por 1 segundo de desatenção, tá? Não use celular no trânsito. 17,4 metros. Ou seja, ele andou muito mais do que o motorista que estava atento e conseguiu frear com antecedência, tá? Mas tá, é uma questão assim que caiu no Enem, uma questãozinha legal, mas por que eu peguei ela? Porque tem vários passos, tá? Que você consegue ir pegando, que você consegue ir lembrando a partir da interpretação do enunciado que você vai ter com o treino, tá? Primeira vez que eu tô vendo isso, essa questão. Eu não consigo entender o que você falou aqui, Cláudia, tá? Você não consegue entender? Eu vou deixar o link, tá, dela, que eu peguei lá no site do Descomplica aqui pra vocês analisarem com mais calma, que eu sei que eu falei mais rápido, mas a ideia era o quê? A ideia é mostrar pra você que conforme você pratica, vai lendo pedacinho por pedacinho do enunciado, anotando o que é importante e principalmente colocando em prática, assim, você lembrar os conhecimentos que você tem. Identifica lá a matéria. Movimento. Então pode ser sistemática, pode ser outra coisa também, mas você não vai. Se você errar o que é depois descobrir no futuro, não faz mal. Você vai lendo, entendeu? Beleza, comecei a ler ali a primeira frase, já sei do que tema essa questão vai tratar. Por exemplo, começa a falar de circuito, vai ter a parte de elétrica, vai ter as fórmulas de potência, as fórmulas de resistência, lei de Ohms. Então você tem várias fórmulas na física que você tem que filtrar a partir do enunciado, a partir de uma leitura atenta no enunciado, tá? Então eu tenho certeza que você vai melhorar em física a interpretação principalmente das questões se você colocar em prática essa leitura pausada, entendendo o que está acontecendo e vai anotando tudo que você achar importante do enunciado e tudo que você lembra com relação àquele conteúdo, tá? Física não é um bicho de 7 cabeças, tá? Muita gente tem dificuldade de física, mas como eu disse, não traz pro seu dia a dia e não pratica. Isso, com certeza, vai ser o diferencial no seu estudo dessa matéria, tá? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, porque eu comentei 2 questões, tentei comentar mais rápido, assim, para não ficar exaustivo, mas assim, a ideia aqui é passar assim, física não é uma monstruosidade que você não vai conseguir aprender. Se você tiver muito pouco tempo para aprender também, use estratégia. Lógico que você está usando estratégia antes, mas filtra, tá? Filtra, desapega, filtra o que é mais importante, o que você consegue aprender, que tenho certeza que você não é por causa de física que você vai deixar de passar no vestibular, tá? Então, não se estresse com física, continue insistindo, mas traga para o seu dia a dia e principalmente com muita prática e com muita, assim, paciência, tá bom? Ficou um vídeo longo, como eu disse, mas é o que eu tentei transmitir, assim, mais explicado e explícito possível, tá? Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha te ajudado, que vá te ajudar ainda a estudar essa matéria e enxergar essa matéria de uma maneira mais leve, tá? Se você gostou desse vídeo de novo, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue no Instagram, @claudiamed, tá? Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver, o que você achou desse vídeo, que eu vou comentar, eu sempre respondo vocês, eu gosto de responder vocês, e também eu vou trazendo mais e mais vídeos úteis pra vocês, tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.